a segunda parte das comunicações do dia 14, iniciamos com a forma literária e crítica do presente em Rainha Lira, de Roberto Schwartz, por Cláudio Cardinale. Entre 15 e, no máximo, 20 minutos para a apresentação. Cláudio, seja bem-vindo, boa apresentação. Obrigado, Tereza. Meu texto, pelo que eu preparei, tem 20 minutos, eu espero não passar disso, então. Primeiramente, eu queria agradecer à organização, né, por ter aceitado a minha proposta, e à Abralic em geral. Eu me chamo Cláudio, no momento eu estou fazendo um doutorado sobre a compreensão de literatura e de crítica literária no Robert Schwartz, no Adorno e no Benjamin, né, uma espécie de comparação. E nesse contexto eu queria agradecer à Fundação Rosa Luxemburgo também, da qual eu sou bolsista. Bom, hoje eu vou falar especificamente sobre a peça mais recente do Robert Schwartz, Rainha Lira, de 2022, se eu não me engano, fevereiro, saiu no começo do ano. Bom, Robert Schwartz é mais conhecido como crítico literário e grande intérprete de Machado de Assis, mas ele também é escritor no sentido mais clássico, né? Acho que ele tem duas coletâneas de poemas e agora 2 peças de teatro também. Eu não vou conseguir resumir o enredo da peça por falta de tempo, então eu vou meio que partir do pressuposto que vocês já conhecem, mas eu queria só mencionar para quem não conhece nada que essa peça, só para ter uma noção básica, a peça põe em cena os acontecimentos políticos e sociais do Brasil dos últimos 10 anos, assim, desde junho de 2013, passando por todos os golpes, reviravoltas que aconteceram até praticamente hoje, né? Bom, essa peça já anuncia no título uma referência explícita passada ao feminino e abrasileirada ao King Lear, né, do Shakespeare. Eu não vou me deter nessa relação com Shakespeare, porque me parece meio óbvio que a peça mesmo, tanto na sua matéria superficial como na estrutura literária, é uma peça não shakespeariana, mas mais brasileira. Não que uma coisa negue a outra, né, não que sejam incompatíveis, mas a questão principal é uma questão provavelmente brasileira, e por isso que eu vou focar nesse ponto. Essa afirmação que é meio óbvia, né, de que é uma peça brasileira e tem tema brasileiro, ela se torna menos óbvia quando a gente analisa a estrutura da peça, a estrutura literária, que é o que eu vou fazer. Eu vou considerar o texto como um texto literário e menos como uma peça encenável. Eu não conheço nada de teatro, eu simplesmente ignorei tudo que tem a ver com teatro. Eu sei que é meio estranho se tratando de uma peça, mas eu vou tratar praticamente só do texto mesmo, né, escrito. Bom, eu vou começar com o nível mais imediato da peça, né? Em Rainha Lira, logo se percebe que todas as personagens falam uma linguagem igualmente transparente. Mesmo a barbárie e o obscurantismo são afirmados com todas as letras. Isso facilita a identificação das personagens ficcionais com setores sociais ou indivíduos reais. Nesse sentido, a peça tem algo de espírito esclarecido, por nos apresentar, quase como um panorama sociológico, os agentes sociais mais relevantes do Brasil contemporâneo. Na peça, vemos representadas as classes médias e pequeno-burguesas, tanto as mais reacionárias quanto as mais progressistas, os pobres e sua inserção precária no mundo do consumo, o capital financeiro cosmopolita, as oligarquias tradicionais do agronegócio, as novas formas de classe trabalhadora sem trabalho nas favelas, a grande mídia, a milícia, etc. Essas representações de agentes concretos aparecem para nós, contemporâneos dos acontecimentos, como meio óbvias. As personagens da peça são um pouco paródicas, e esse nível paródico, mais óbvio da peça, tem algo de infantil, justamente em sua obviedade. E, se lido isoladamente, esse nível paródico, ele rebaixa a obra a uma mera caricatura. Por mais que, num primeiro momento, seja divertido buscar as referências por trás de cada personagem, o que é inclusive o único momento de entretenimento fácil da peça, esse jogo de ligue os pontos entre arte e liberdade fica muito distante de revelar a verdadeira, que eu acho que é a verdadeira potência estética e crítica de Rainha Lira, né? Essa está num nível mais estrutural, que eu passo a analisar agora. Lida com atenção, Rainha Lira revela uma estrutura que reverbera contradições fundantes do Brasil, só que agora reconfiguradas em termos literário-dramáticos. Um procedimento do qual o autor, também enquanto crítico, é especialista. Os polos da contradição em questão são conhecidos da ensaística de Schwartz. Ideologia liberal de um lado, relações coercitivas de outro, cosmopolitismo e provincianismo, progresso e atraso, impessoalidade burguesa e favor, etc. No entanto, diferente do que acontece nos ensaios, onde as contradições são didaticamente explicitadas, na peça elas ganham uma dinâmica própria,
que não é evidente e que repõe essas contradições artisticamente, possibilitando assim uma apreensão por um ângulo novo. Em Rainha Lira, há um movimento ininterrupto entre desautorização mútua e reposição deslocada dos termos contraditórios. Vou repetir essa frase porque é meio que uma tese central minha, meio condensada aqui. Em Rainha Lira, há um movimento ininterrupto entre desautorização mútua e reposição deslocada dos termos contraditórios. Por exemplo, né, a relação entre legalidade e ilegalidade. Os dois termos se negam sucessivamente e, com essa desautorização mútua, há um deslocamento na base de cada conceito, fazendo com que cada um só seja compreensível em sua relação com o outro. Isso lembra um pouco a relação, por exemplo, de civilização e barbárie, que ganha um sentido muito próprio na dialética do esclarecimento, né? Que o Schwartz, claro, está perto dessa tradição. Esse movimento dita um ritmo tão onipresente na peça que, por falta de contraste, sua percepção exige a mediação da crítica. Sem essa mediação, a peça aparece como uma grande caricatura do presente, como já mencionei. Começando num nível muito elementar, já nos nomes, apelidos e títulos de muitas personagens, é possível ver a capilaridade alcançada por esse procedimento. O personagem Progrécio, é o nome do personagem, por exemplo, carrega seu programa em seu nome, que é meio engraçado, mas cujo conteúdo é sério e impensável sem sua sombra funesta. Mas o que vai inserir o nome dessa personagem no movimento cacofônico que eu mencionei é sua forma, que segue uma lógica de nomear filhos supostamente tirados das classes pouco escolarizadas. O progresso, conceito cheio de gravidade tanto no polo positivo quanto no negativo, é satirizado aqui por um humorismo meio classe média que ri do jeito que os pobres nomeiam seus filhos, né? Um humor meio cacondibes, quase. Por outro lado, ao mesmo tempo, o sentido do progresso é absorvido e reposto por um jeito popular de dar nomes, que é criativo, e, guardadas as proporções, e talvez forçando um pouco a barra, tem seu lado de vanguarda. Ou seja, há algo de progressivo em nomear crianças sem reverência às tradições hegemônicas clássicas. Assim, já no nome dessa personagem, no nível micro, é possível perceber um pouco do movimento contraditório que é o motor geral da peça. Também os títulos de Alves e Fidelino, respectivamente conselheiro e doutor, são ressignificados pelo comportamento das personagens, aproximando-os de seu sentido brasileiro. Conselheiro aqui é marca de hierarquia, não tanto em relação ao superior aconselhado, mas sim como traço distintivo em relação ao inferior, que por sua vez está fora da esfera do mando. Já o título de doutor não é título propriamente científico, nem sequer índice de erudição, é apenas selo de autoridade pessoal. Outros tantos nomes e apelidos da peça, como Zé da Baderna, a Vera, Cricri, Austéria ou O Coiso, tem essa personagem, também reverberam, cada um ao seu modo, o ritmo da peça no nível micro, e por consequência, a dinâmica da sociabilidade brasileira. Passando agora a um nível um pouco maior, o nível da frase, eu gostaria de mencionar dois tipos tendenciais de falas, que aparecem, ora mais, ora menos explicitamente, na boca de toda personagem. Um desses tipos é a frase de conteúdo abertamente rebaixado, que aparece quase sempre na forma de clichê ou de disparate, mas por vezes também carrega um momento de verdade. Um exemplo é o diálogo inicial da peça, entre Fidelino e Alves, dois representantes da elite brasileira. Alves pergunta para Fidelino se seria pior manchar o nome da família ou perder um grande esquema lucrativo e legal. Fidelino responde: o melhor é um nome sem mancha e muitos contratos com o governo. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. Honra e corrupção são completamente compatíveis. Depois, ele aconselha o amigo a ir falar com o ministro da Justiça, a implorar, de cabeça erguida, fazendo cara feia e bradando contra a corrupção, já que assim ele não passaria vergonha. Bom, a gente tem aqui a submissão da divisão funcional entre os poderes republicanos, que a gente, enfim, idealmente conhece. Essa lógica, né, essa divisão é submetida à dinâmica do mando, que é uma dinâmica tradicional das elites latifundiária brasileira. É interessante observar aqui que ocorre mais uma inversão. A sugestão de Fidelino é que Alves ameace o ministro, ou seja, que ele se utilize de um privilégio de superiores, que é a ameaça, mas através de uma estratégia de inferiores, que é a súplica. Isso tudo, quando na verdade essa relação entre poder legislativo e executivo aqui deveria ser idealmente horizontal. Esse tipo de inversão acontece sistematicamente em quase todas as falas da peça. Eu não vou dar muitos mais exemplos por uma questão de tempo, mas é só ler qualquer um dos capítulos que trata de protestos ou manifestações que dá para ver
essas negações continuadas. Cada frase é uma cacofonia, ninguém parece falar a mesma língua, assim, cada frase jogada ignora a outra, né? Isso lembra um pouco também, obviamente, o nosso tempo. Além do uso de chavões rebaixados, cujo potencial revelador se dá ex negativo através do absurdo ou da tolice, existe na peça também um outro tipo tendencial de fala reveladora, que são aquelas cinicamente verdadeiras, resultado da linguagem transparente generalizada que eu mencionei no começo. Gostaria de citar nesse contexto uma fala exemplar para a composição geral das falas em Rainha Lira. Quem diz a seguinte fala é uma voz dos novos tempos. Esse é o nome da personagem, que às vezes só recebem funções e não nomes propriamente. Eu cito: como um titã esclarecido e vingador, o povão por fim ergueu-se contra o sistema ele próprio, contra tudo que está aí, exceto bancos e multinacionais, judiciário e milicos, TVs e capitalismo, além das várias igrejas, esses pilares todos de que o mundo precisa para não desabar. Fim de citação. Ao passo que a primeira metade da frase reproduz o clichê do gigante que se ergue, a segunda parte expressa uma versão cínica da verdade. De fato, o povão não se ergueu contra bancos, multinacionais, etc. Só que na parte final da frase, o argumento é rebaixado novamente com um absurdo, que é a ideia de que isso tudo são os pilares da sociedade. Ou seja, a gente tem aqui novamente aquele movimento de desautorização e reposição deslocada dos termos, que eu mencionei anteriormente, de modo que a força dessas passagens é sempre negativa, é sempre baseada na crítica ao rebaixamento do clichê, a crítica ao cinismo, ao absurdo. Ou seja, é necessária uma participação ativa de quem lê para completar o movimento crítico da obra. De modo semelhante, o chefe da milícia, o Coiso, algumas páginas à frente, mescla percepções lúcidas com intenções vis, deixando a rainha, que é a nossa ex-presidenta, com cara de ingênua em ambos os casos. Sem terror, a civilização não progride, diz ele, o que não deixa de ter sua verdade, mas ele está falando aqui de um ponto de vista cínico. Algumas falas mais tarde, o chefão dá uma aula de sociologia à rainha, argumentando que todo o império da milícia havia surgido graças ao vácuo deixado pelo próprio Estado nas beiradas da sociedade. Ou seja, de novo, a gente tem aqui momentos de lucidez ou de verdade incrustados em seu contrário. Esses desarranjos no nível das falas ganham ainda mais força quando colocados em perspectiva com o movimento mais geral das cenas. A gente pode pegar como exemplo a penúltima cena, que é o chamado Piquenique dos Vencedores, regado a ponche e empadinhas de palmito, que é uma versão brasileira do banquete triunfal clássico, né? E essa cena termina com um massacre de facas, que são os golpes de, enfim, 2016. Enfim, são as reviravoltas todas que a gente conhece. Como em outras partes da peça, também aqui as posições se invertem o tempo todo, bloqueando-se mutuamente em seus momentos positivos. Por exemplo, já de início, a vitória da classe dominante aparece como relativa. Uma das representantes da elite, que está no piquenique e que havia contratado capangas para baterem nos manifestantes, agora teme por sua filha, que é esquerdista e que participava dos protestos. Isso é uma reprise, eu imagino, pensando na biografia do Schwartz, é uma reprise um pouco da repressão policial do movimento estudantil de 67, né, que tinha um pouco esse aspecto também, dos próprios filhos da elite apanhando para a polícia. Assim como em 64, também em 2018, parte das elites tiveram, entre muitas aspas, que apoiar um projeto que elas mesmas abominavam, ao menos no plano moral e cultural, a fim de defender seus privilégios econômicos. Mas só uma parte, porque a gente sabe que uma parte dessa elite apoiou o projeto 100%, né, sem ressalvas. Na peça, o preço pago pela classe dominante foi alto, já que alguns de seus importantes representantes foram mortos. É possível dizer que a vitória da elite, ainda que garantida no que realmente importa para eles, que é a defesa de seus privilégios proprietários, é falha em todo o resto. Assim, vemos como não só o ritmo das frases e das falas, mas também o das cenas como um todo é ditado por um compasso de contradições que é historicamente muito concreto. Passando agora ao andar de baixo, e esse é o último exemplo que eu vou dar, a gente vê uma dinâmica de inversões formalmente semelhante. Ao andar de baixo que eu digo junto aos pobres, né? A gente estava falando agora da elite que venceu, agora a gente vai falar dos vencidos, em parte. A mocidade artista da favela, como é chamado o grupo, por exemplo, é vivaz e inovadora, vantagens que, por outro lado, são quase eclipsadas por uma certa inocência. As primeiras falas das secundaristas demonstram lucidez e expressam tanto consciência do caráter social das atrocidades a seu redor, quanto desejo de mudança. No entanto, o rebaixamento logo aparece na figura da oradora do grupo, que exalta a, citação,
incompreensível alegria pela qual somos famosos no mundo inteiro. Fecha aspas. A partir daí, desenvolve-se uma discussão cujo ritmo argumentativo vertiginoso reproduz de modo concentrado a cacofonia geral da peça. A Cricri, é uma personagem que se chama Cricri, que inicia a conversa desempenhando de fato o papel da crítica, aponta com sagacidade os limites do discurso romantizador da pobreza. Num outro momento, isso aqui talvez seja um dos melhores exemplos dessa virada constante de lado, repolarização dos argumentos. Num outro momento, é a vez da oradora apontar a fraqueza da posição da Cricri, que ignora o caráter coletivo da favela e defende para si uma espécie de individualismo, salve-se quem puder. O processo de inversão, que se dá no detalhe de cada fala, faz com que os lados, aparentemente dicotômicos, se repolarizem constantemente. Em uma fala posterior, apesar de elogiar com razão a força sobre-humana de resistência da população da favela, a oradora termina exaltando a pobreza e não argumentando por sua abolição. A favelização do mundo, para ela, é sinal de nosso vanguardismo e não de retrocesso do mundo. Bom, o segredo de composição da peça, no plano da fala individual, é fazer o despropositado surgir de dentro do lúcido, e vice-versa. Uma vez percebido, esse movimento de autofragilização da certeza é facilmente identificado também nas outras cenas. Rainha Lira não cai, com isso, no relativismo positivo do tudo vale. O motor do esquema é crítico, evocador de perguntas, não de respostas. Em geral, há na peça um mecanismo que desarma o pensamento identificador. Cada momento desmente o anterior, para em seguida ser ele mesmo desmentido, devolvendo algo da legitimidade ao primeiro momento, agora marcado por ação. É um movimento que, se a gente for falar em termos clássicos, é obviamente dialético. E eu estou concluindo já. Como se vê, em Rainha Lira, arte e realidade não se reencontram na face óbvia da mediação paródica, que é meio divertida, mas também é meio barata. Antes, esse encontro se dá na maquinaria de fundo, comum às duas, comum à arte e à realidade. Uma estrutura que é subterrânea, complexa e, no nosso caso, nada engraçada. Como um todo, a peça, que é profundamente política, não hasteia nenhuma bandeira afirmativa. Tampouco ela é partidária da tese do beco sem saída. Em vez disso, a peça escancara justamente os entraves históricos da construção de uma sociabilidade menos rebaixada no Brasil. Entraves estes que são complexos demais para caberem num esquema simplista, maniqueísta de bem ou mal. A peça não mostra caminhos para tal mudança, nem sequer afirma ostensivamente sua possibilidade, mas age em seu favor ao nos expor dinâmicas cuja compreensão é pressuposto de qualquer tipo de movimento desalienador. O que Schwartz faz ao invocar os impasses do mundo aqui não é perpetuar esses impasses, muito pelo contrário. Obrigado pela atenção. Ah, se Glauber Rocha tivesse vivo, fazer um novo Terra em Transe, hein, gente? Que maravilha. Esse Tá mais para Terra em Trânsito. Posso me deixar para discutir depois, senão a gente não para, né? É muito bom. Vamos para a próxima apresentação, que é Pamela Paula, com realismo fantástico, quando a resistência denuncia no grito da interpretação e no silêncio da sua ausência. Pamela Paula, fique à vontade, seja bem-vinda. Tereza, acho que talvez você esteja lendo o dia errado, não sei. Acho que deveria ser, talvez, a Jaqueline agora, segundo o plano Não, que tem é aqui. segundo, é realismo fantástico, é Pamela. Mas a pessoa Jaqueline é não está aqui, terceira. eu acho. Já que a Pamela não está, então vamos para a Jaqueline. Não, pela lista de pessoas aqui, não estou vendo Não está, né? Então vamos para a Jaqueline. Jaqueline... Chorovsky. É russa, é, Jaqueline? Polonês. Se não escrevo, não luto pela libertação. Épicos e poeses dos papéis da prisão de Luandino Vieira. Jaqueline, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. A palavra é sua. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Embora esse autor que eu estudo, que é o José Luandino Vieira, seja bastante reconhecido, inclusive no cenário internacional, em outras línguas, etc.,
Eu não sei se, né, ele já tem bastante reconhecimento, muitos prêmios, etc., mas eu não sei se todo mundo está familiarizado, né, com a figura e com a sua obra. Então, eu vou apresentar brevemente, assim, o percurso do autor, porque é impossível separar a obra da história de vida do escritor José Landino Vieira. Então, eu vou apresentar brevemente a figura, e aí eu passo ao livro, este pequeno livrinho, Os Papéis da Prisão, que é uma recolha dos cadernos que ele guardou neste caso, né, neste livro, 12 anos de prisão. Bom, então, Landino Vieira, ele é um escritor angolano, branco, nascido em Portugal, nasceu em 1935, mas ele vai com 3 anos de idade para Luanda, e esse é o espaço com o qual ele se identifica, né, posteriormente ele vai até mudar o nome dele, que era José Mateus Vieira da Graça, para José Landino Vieira, justamente em adesão à sua terra, né. Ele consegue modificar o nome após a independência para Luandino. Já muito jovem, ele se interessa por literatura, começa a escrever contos, ele desenha também, então começa a colaborar com alguns jornais angolanos, que surgem ali nos anos 40, e muito cedo ele vai ser preso. Então, em 1959, ele é preso pela primeira vez, no famoso processo dos 50, né, que foi um processo que prendeu 56 nacionalistas angolanos que estavam começando ali a fazer um trabalho clandestino, em defesa da independência de Angola. Ele é solto, então, logo depois, né, desse processo em 59, e é preso novamente em 61. Então, ele passa pouco tempo solto e é preso novamente, né, ele foi preso pela primeira vez com 24 anos, então, bastante jovem, a prisão vai ocupar um espaço bastante importante da vida dele, né. Bom, em 61 ele é condenado a 14 anos de prisão, e em 64 ele vai ser, né, primeiro, na verdade, ele fica preso em Luanda, né, ele fala que passou por todas as prisões disponíveis em Luanda. Em 64 ele vai ser mandado para o campo de trabalho de Xombom, no Tarrafal, em Cabo Verde, né, um campo de concentração que foi criado pelo governo salazarista, primeiro para os presos políticos portugueses, né, e depois vai ser, em 62, ele é transformado numa prisão política para nacionalistas dos vários países, Angola entre eles, né. Ele vai passar 8 anos nesse campo, né, num espaço que é meio desértico, um espaço super inóspito, e só em 72, então, ele vai ser liberado para um regime de residência vigiada em Lisboa. Ele vive, né, em Lisboa até 75, quando Angola finalmente fica independente, ele pode voltar para o seu país. Então, depois da independência, em 75, voltando a Angola, ele começa a participar institucionalmente, né, da vida do país. Ele, junto com outros escritores, funda a União dos Escritores Angolanos, que é a primeira instituição do país independente, então isso diz muito do papel da literatura em Angola, né. Angola fica independente em 11 de novembro de 75, em dezembro eles fundam a União dos Escritores Angolanos, então é bastante significativo. Mas ele vai ter outras atuações, né, ele vai ser diretor do Departamento de Orientação Revolucionária do MPLA até 79, ele é responsável pela fundação do Instituto de Cinema, secretário-geral da União dos Escritores, participa, né, da Academia Angolana de Letras, enfim, então ele tem toda uma atuação institucional. Em 2006, ele recebe o Prêmio Camões, mas recusa, é o único caso conhecido de um escritor que recusou o Prêmio Camões, e a justificativa dele é por razões íntimas e pessoais, né. Em 92, ele retorna a Portugal, né, ele deixa Angola e vive lá até hoje em uma espécie de autorreclusão, né, ele vive bastante recolhido. Enfim, então ele tem essa trajetória política que a gente vai ver bem descrita nos papéis da prisão e que vai, enfim, tá dentro de toda a sua obra, por isso que era importante apresentar esse percurso. Bom, já na época, né, nos anos 60, com vários prêmios anteriores por contos que ele havia publicado, em 1965, ainda preso e já no Tarrafal, portanto, ele recebe o grande prêmio de novelística da Sociedade Portuguesa dos Escritores, né, pelo livro Luanda, que é um livro que fez bastante barulho na época, fica bastante conhecido, e a atribuição desse prêmio a um terrorista preso faz com que a Sociedade Portuguesa de Escritores seja destruída pelo governo salazarista, o júri é preso, interrogado, etc., então acaba ganhando uma grande repercussão. Esse livro, ele vira um símbolo político daquele momento, né, tanto que esse outro livro foi publicado recentemente, Luanda há 50 anos,
que é basicamente uma recolha de documentos, né, dizendo de tudo que aconteceu na época, a repercussão na imprensa, a repercussão internacional desse episódio. Uma outra coisa interessante que aconteceu com Luanda foi, como o livro ficou bastante famoso, e foi evidentemente censurado e recolhido pelo governo salazarista, começou a circular uma edição pirata, teoricamente produzida em Belo Horizonte, né, atribuída a edição a Belo Horizonte, mas que, na verdade, foi feita por agentes da PIDE. Olha só, né, os repressores, vendo que o livro começou a ser procurado, decidiram ganhar um dinheiro e fizeram uma edição pirata e botaram em circulação. Então, essas histórias muito interessantes e muito contraditórias, né, que revelam esse contexto. Bom, como a Luanda é essa obra que se torna muito importante, embora o Luandino tenha, né, diversos romances, outros textos bastante importantes, eu acabo, né, escolhendo, como é preciso fazer um recorte para falar desse livrinho, mais de 1000 páginas, né, eram mais de 2000 páginas manuscritas que estão coletadas aqui, então eu escolhi como recorte mostrar as passagens em que o escritor fala explicitamente da produção de Luanda, que ele começa a escrever, então, nas prisões, né, nesse caso, no início, né, das prisões, antes ainda de ser mandado para o Tarrafal, ele produz o Luanda, e depois que ele já está no Tarrafal, ele recebe notícia, então, do Luanda, depois fica sabendo que ganhou o prêmio, então, essa obra, ela vai permear um pouco as anotações dele, e eu escolhi esse recorte. Bom, então, para apresentar rapidamente essa obra, eu já falei para vocês, né, que são 17 cadernos, que ele produziu manualmente nas diversas prisões por onde ele passou, de 61 a 72, todos os cadernos eram produzidos com esse título, Ontem, Hoje e Amanhã, não sei se dá para vocês verem bem. Essa edição é linda, porque ela é um facsímile, tem desenhos dele, tem, né, reprodução de cartas, enfim, então todos tinham esse título e eram produzidos com os papéis que ele encontrava disponíveis ali, escondidos onde era possível, botados para fora da prisão quando possível, né, então, o primeiro, vamos dizer assim, a primeira dimensão de resistência dessa obra, então, é material, né, a materialidade mesmo desses textos que ele tinha que tirar de dentro da prisão. Então, por exemplo, o próprio Luanda, os manuscritos, às vezes ele dobrava os papéis e colocava na fralda do bebê quando a mulher ia visitar ele na prisão. Depois que ele vai para o Tarrafal e a mulher já não consegue mais visitar, ele procura várias estratégias, esconde em caixa de fósforo, esconde, né, os papéis onde é possível, então tem essa dimensão da resistência a um contexto bastante violento, né, e por outro lado, ele tem um projeto muito consciente e muito consistente que vai se adensando ao longo da vida, de produzir uma resistência estética, né, ele sempre dizia, né, que o domínio especial de atuação dele era o estético, então é por aí que ele tem que construir a resistência. Então ele investe na construção de uma linguagem que seja resistente à linguagem colonial, né, vamos dizer assim, outras formas de contar histórias. Então, o trabalho dele com a linguagem vai se adensando e a gente pode ver esse exercício ao longo dos cadernos, né, ele vai se modificando. Então, para poder mostrar um pouco para vocês, eu selecionei algumas passagens do livro, que eu vou começar a apresentar agora, vocês me digam se vocês conseguem ver bem, por favor. Ainda não aparece para mim, vamos ver. É possível ler? Sim? Então, vou começar com essa passagem, que na verdade não é sobre o Luanda, mas só para mostrar o tipo de exercício que aparece ao longo do livro todo, que são apontamentos e anotações que ele faz de expressões linguísticas, como as pessoas usam as palavras, né? Então, é bem interessante ver o exercício do escritor que ele anota tudo que ele ouve ao redor. Existem transcrições de contos inteiros em quimbundo, que é uma das línguas que ele escolhe, né, para misturar o português e criar sua linguagem literária, usos mesmo diferentes das expressões, né, então a pessoa usa a palavra receber em vez de roubar, tudo que é peculiar no uso da língua das pessoas que ele encontra e conhece, ele vai anotando, e o livro tem muitas passagens como essa, né, eu só trouxe um exemplo. Então, para começar a mostrar as passagens especificamente sobre o Luanda, eu separei, então, alguns excertos, né? Esse é de 63. E se eu impusesse a mim mesmo escrever um conto por mês?
Às vezes dão-me esses ataques de autodisciplina. E um conto por mês para quê? Pergunto agora. Né? Nessa época ele já está há pouco mais de um ano preso, né? Porque ele é preso em novembro de 61, e é em janeiro, né, essa observação. Então, a gente vai vendo também ao longo do livro as oscilações que esse tempo muito longo, né, na prisão vai causando na relação dele com a escrita, com o mundo, com o tempo, enfim, né, isso vai se modificando bastante, oscila muito a relação. Copio para aqui um apontamento antigo, uma ideia para um livro em que recontasse histórias tradicionais, recriando-as esteticamente e dando-lhe um contexto atual ou atualizante. Título: Novas Histórias do Antigamente. É interessante porque isso vira um projeto literário, né? É exatamente isso que ele faz, ele pega muitas histórias tradicionais e tenta subverter a tradição, como diria o Walter Benjamin, tirando do conservadorismo, né? Que quer se apoderar dela. E transformando, né, misturando com a língua portuguesa e com outras traduções literárias que o autor conhece. E aí é interessante também porque esse título, né, Novas Histórias do Antigamente, ele acaba não escrevendo, pelo menos até hoje, um livro com esse título, mas ele escreve um chamado Vidas Novas e outro chamado No Antigamente na Vida. Então, esses títulos que vão se modificando ao longo do tempo, mas que reaproveitam também passagens que ele já tinha na época. Aqui é interessante porque tem uma reflexão sobre a própria escrita, né? Estou sentindo renascer a vontade de trabalhar na Mayombola, que era outro projeto de romance que ele tinha e que acabou não sendo produzido. Ontem estive algum tempo a desfolhar os papelinhos de apontamentos. Separei-os do conto que quero escrever e já os meti no bloco. Talvez hoje à noite e amanhã de manhã eu escreva. Muito depende da visita de hoje à tarde. Mas está mesmo maduro e se deixo passar agora a ocasião, depois vai ser difícil escrevê-lo. Tenho a intuição que vai ser influenciado pelas leituras do Dom Paisible. Mas era assim que eu gostava de vir a escrever, que se sentisse a vida em cada palavra, em cada linha, em cada frase. Mas para isso também é preciso viver plenamente, cada segundo, cada minuto, cada dia, o que só me vem acontecendo desde que conheço a Ellie, a linda, né, a mulher, que às vezes aparece como Ellie, às vezes aparece como K. Agora, nesta alienação da prisão, vivo intensamente cada segundo da própria alienação, tentando nunca perder de vista, nunca me deixar enredar nela, fazer o que quero daquilo que eles querem fazer de mim. Mas esta experiência vai dar frutos. Sinto uma capacidade cada vez mais aumentada de captação da vida, mesmo nas mínimas manifestações, uma predisposição cada vez maior à atenção compreensível do que se passa à minha volta. Eu, dantes, era muito distraído, superficial. Há um aprofundamento gradual da minha capacidade de perceber a vida e suas manifestações. As leituras também têm me ajudado, mas primeiro que tudo e sobretudo, o exemplo único da minha companheira K. Quando penso como às vezes a ponho triste, tenho que ser melhor. Então as reflexões pessoais se misturam, né, as reflexões sobre a escrita e a própria forma de perceber a realidade que vai modificando a relação dele com a escrita, né. Então essa outra passagem também de janeiro de 63. Estou já a sorrir para a fotografia da K, imaginando o quanto ela vai ficar feliz logo à tarde, quando lhe disser que escrevi o conto, a quem é dedicado, como eu escrevi, etc. Porque ela sempre incentivando ele a escrever, também para não cair, né, na depressão total, como aparece em alguns momentos do livro, né, que aquele contexto traz, etc. Fiquei muito feliz por ter escrito, porque me parece ser o sintoma mais claro de que estas saudades da vida estão a virar para trabalho positivo, enquanto durante um mês e tal me minaram a saúde. E a da Cá também, ela não me diz porque sabe que vejo. E me desarranjaram o trabalho. Farei agora tudo para continuar a trabalhar, pouco que seja. Isso também vai oscilar bastante ao longo do tempo. Enquanto escrevi o conto, cheguei a pensar que tudo me sairia mal. É que já não escrevo como antigamente, debaixo de uma emoção. Agora já consigo controlar o fluir da imaginação e essa sensação de poder parar em qualquer altura com a certeza de poder recomeçar dentro do mesmo espírito, sem quebra de estilo, fez-me medo. Pareceu-me que eu era exterior ao que eu fazia, que era observador e, portanto, que o que escrevesse ia ressentir-se da falta de calor humano que lhe tiraram a adesão. Percebi depois que todo esse calor humano já estava lá, já tinha sido incubado, insuflado, nos dias em que ando a ruminar, é o termo, a história e os personagens. É nesses dias que o destino do trabalho fica traçado. Quando vou escrever, pouco posso já fazer. Mas agora quero dar-lhe uma boa revisão, fazer o meu conto mais acabado, pois que é preciso sempre velar pela qualidade, mesmo quando a quantidade é o fim primeiro, provisório. Como estou satisfeito e feliz e reconciliado comigo. Então, os poucos momentos, né, em que ele aparece feliz na prisão é quando ele consegue produzir a literatura. Então, ela é uma resistência também nesse sentido, né, uma resistência ao contexto.
Tem muitas passagens interessantes, então eu vou acabar tendo que pular algumas, né? Aqui, explicitamente, é o momento em que ele está escrevendo um dos contos do Luanda, né? Que é a história da galinha e do ovo. Fiz um apontamento para escrever um conto. Título: A História da Galinha e do Ovo, a ser contada com introdução e moral final, como as histórias tradicionais. Por exemplo, a história de Jô Amuquaja. Vou ver se eu escrevo. Se escrever é o conto de fevereiro, ele ainda com aquela ideia, né, de escrever um conto por mês. Mas como também me posso arrepender e destruir o apontamento, o melhor é copiar o que já está feito. Aí a aspa. Tá bom, professora, obrigada. Vou pôr a história da galinha e do ovo. Essa história passou no Musec Terra Nova, né, essa nossa terra de Luanda. Se é bonita, se é feia, vocês é que vão me dizer. Eu só sei, é preciso contar-lhe. Essa é a fórmula, né, do conto tradicional que ele, de fato, mantém na edição final do Luanda, parece. Vem a seguir a história. Uma discussão da vovó Tatacha com uma vizinha. Essa vovó Tatacha muda de nome depois no livro, né, na edição final. Vavó bebeu um ovo da galinha da vizinha, que veio lhe pôr no quintal de Tatacha. A velha argumenta que a galinha comia a comida dela, o milho dela, etc. Quando estão nessa discussão com gritos e pancada, vem a polícia militar. No fim de ouvir a questão, o cabo pega na faca e corta o pescoço da galinha, levando-a para churrasco, que é para acabar a discussão. Final. E é por isso que, quando tem a onça andar à volta do quintal das galinhas, as pessoas não devem discutir se a galinha é tua ou se a galinha é minha. Primeiro, precisa mais é matar a onça. Esse final do conto depois é transformado, né, na versão final do Luanda. Tem um final muito bonito, né, as crianças acabam intervindo na situação também. Mas a gente já pode ver esse projeto literário se desenvolvendo, né, e mesmo a língua, né, aqui já tem algumas indicações, né, infelizmente não dá tempo de eu mostrar no Luanda como é que isso funciona, mas ele já vai transformando a língua portuguesa. Como eu vou ter pouco tempo, eu vou pular bastante, porque eu tinha muitas citações para mostrar, é muito difícil falar de literatura sem mostrar, né, as citações. Aqui também, né, mais uma passagem em que ele está trabalhando nos contos do Luanda, no primeiro conto do Luanda, a vovó Xixi e seu neto Zeca Santos. E aí, só uma parte, né, então, da passagem que é interessante, que ele diz: poderei eu escrever um conto em que o humor esteja sempre latente, um humor de fundo humano, resultado de uma simpatia nascida da compreensão dos casos, que nunca pareça com menosprezo ou atitude de observador superior? Notei que, embora na vida real eu seja um otimista e que todas as minhas conversas têm quase sempre um fundo, mesmo remoto, de humor, os meus contos não deixam transparecer isso. Não serei capaz? Vou tentar. E aí, em outro conto, já uma centelha, ele diz: é preciso soprar a fogueira, né? Então, essa reflexão sobre a própria escrita, sobre a própria linguagem, né, sobre como ele escreve. Eu vou, então, infelizmente, ter que pular umas passagens, mas antes eu queria só mostrar, olha só que maravilha, uma gravura que ele faz da vovó Xixi, o Zeca Santos, dos personagens, né, como eu disse, ele desenhava, ele, na verdade, é a primeira vez que usa o pseudônimo luandino nos desenhos, então ele faz esses esboços das personagens, que é sempre muito interessante da gente ver. Eu vou passar para... Aqui é interessante porque também é o escritor, mas aquela parte da atuação institucional que ele vai desenvolver depois, ele mostra uma preocupação com a teorização da literatura angolana. Então, quer dizer, a gente ainda precisa, né, é confuso, já há um ou outro ensaio, mas ainda é confusa a sistematização da literatura angolana, e ele diz como confusa é a situação. Creio que só ao desenvolver a ação da libertação de Angola se pode ir para e passo teorizando. Devo estar errado, vou pensar o assunto, então, né, pensando também em como construir essa cultura angolana, porque ele tem duas formas de atuação, né, o Luandino Vieira. Essa atuação institucional, em que ele incentiva os novos escritores, as publicações, faz acordos para conseguir edições de livros, e a estética, na qual ele não facilita, né, a linguagem dele vai se desenvolvendo, vai ficando cada vez mais complexa, e aí eu vou ter que pular bastante, vou só pegar uma passagem final que eu gostaria de mostrar. Aqui é um esquema, né, um balanço de 63 que ele fez, todos os textos que ele escreveu em 63, alguns que foram para o Luanda, outros que acabaram não sendo publicados no Vidas Novas, mas é interessante, né, a gente acompanhar a produção dele nesse período. E, por fim, uma passagem já bem mais à frente, já em 64,
em que ele volta ao Luanda e faz uma reflexão, né, sobre a organização do livro, se ele vai acrescentar outros textos ou não, né. Já agrupei e titulei, né, os textos, e aí ele elenca alguns textos que depois vão acabar sendo publicados de outras formas, não das formas que ele previu, mas a gente vê mesmo, né, é possível perceber essa organização de um projeto literário, né. Eu vou, então, parar de apresentar, infelizmente não vai dar tempo de eu mostrar mais. Como os escritores sempre falam melhor que a gente, né, as palavras deles são mais interessantes. Mas aí eu quis trazer, né, as passagens para mostrar os exemplos de, primeiro, como a escrita literária na prisão ultrapassa, então, os sentidos da escrita do diário, ou de uma espécie de testemunho, que ele faz, porque tá ligado, né, o registro mesmo de informações importantes, ele anota nomes dos presos, de onde veio, para onde foi, se teve tortura, quanto tempo ficaram torturando, os gritos que ele ouvia, o nome dos agentes quando ele tinha, então, tudo isso compõe uma espécie de registro da época, então é um material bastante interessante para estudo da história desse período, do colonialismo português, da violência, do próprio sistema das prisões, ele desenha as prisões, né, os esquemas de como funciona, etc. Então, por um lado, tem esse dado, né, de testemunho, o dado da escrita do diário também como uma forma de desabafo e de resistência, né, à dureza do contexto, mas existe mesmo esse lugar, né, dentro dos diários, da importância, né, uma importância deliberadamente estabelecida pelo escritor, em que a escrita se torna o lugar mesmo da resistência, né, até porque ele está preso no período, a contribuição, ele sempre diz isso, né, a contribuição que ele poderia dar para a luta naquele momento era por meio da escrita, né, fazendo seus escritos chegarem a outros escritores que, inclusive, estavam atuando, né, alguns na guerrilha, alguns na clandestinidade. Mas, por fim, eu queria trazer uma última observação, que é um pouco o contrário do que a gente espera quando a gente fala de escrita e resistência, que é, os textos do Luandino, ao longo do tempo, como eu disse, a linguagem vai se adensando, né, é uma escrita que vai ficando cada vez mais e mais cifrada. Então, essa resistência, né, da escrita vai se dar também no nível da compreensão, ou seja, é um texto que vai ficando cada vez mais resistente ao leitor. É preciso um grande esforço de decifração mesmo, a gente tem que decifrar, obrigada, professora, decifrar o que está sendo dito ali, o que é um sinal também de que é uma obra avessa à apropriação simples, né, é uma obra que exige. Então, não vou me alongar mais, me desculpe se eu excedi um pouco o tempo, e muito obrigada por me ouvirem. Muito bem, Jaqueline, a pena que o tempo é curto, mas Luandino é instigante mesmo. Nós vamos passar para a próxima apresentação, que é as vozes femininas como resistência política, Carolina Maria de Jesus e Maria Firmina dos Reis, com a nossa coordenadora Leni Nobre de Oliveira. É com você, Leni. Bem-vinda. Boa tarde. Também trabalhei com 4 obras muito densas, e então eu vou preferir ler para eu não me estender muito. Para analisar essas obras, né, das quais eu vou falar, são 2 da Carolina Maria de Jesus e 2 da Maria Firmina dos Reis, eu vou me apropriar aqui de alguns conceitos que eu vou usar, embora eu use depois no texto outros, são esses que são os basilares. Primeiro, eu gosto do Antônio Cândido, com o Direito à Literatura, naquele momento em que ele fala que a luta pelos direitos humanos pressupõe a consideração de tais problemas, os problemas que ele fala antes, são os problemas relativos mesmo à sobrevivência do ser humano. Então, e chegando mais perto do tema, eu lembraria que são bens incompreensíveis, não apenas os que asseguram a sobrevivência física em níveis decentes, mas os que garantem a integridade espiritual. São incompreensíveis, certamente, a alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo da justiça pública, a resistência à opressão, etc. E também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura. Né? A gente viu isso recentemente nos 2 trabalhos
que foram apresentados aqui à tarde, só para ficar nesses de hoje. Um outro texto que eu vou também usar do Antônio Cândido, até está no resumo da proposta deste simpósio, é o seguinte: o contexto importa, né? E aí vem a fala do Antônio Cândido. Não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, entre parênteses aí, do texto, tornando-se, portanto, interno. Que eu vou lidar com a questão contextual de duas escritoras separadas por um século, refletindo sobre a questão da permanência do negro na estrutura social, política, econômica, histórica brasileira. Vou também partir, né, de um pressuposto do Hayden White. Eu venho trabalhando com esse pressuposto para lidar com as obras de Carolina Maria de Jesus, e vou aplicá-lo também aqui, né, da Maria Firmina dos Reis, em que White diz o seguinte: de um modo geral, houve uma relutância em considerar as narrativas históricas como aquilo que elas manifestamente são: ficções verbais cujos conteúdos são tanto inventados quanto descobertos, e cujas formas têm mais em comum com seus equivalentes na literatura do que com seus correspondentes nas ciências. E aí a gente vai perverter essa máxima de Hayden White em Tópicos do Discurso, né? Tópicos do Discurso, e vamos trabalhar com o seguinte conceito para que a gente possa trabalhar essas duas obras, né? Em paráfrase a White, propomos, portanto, considerar as narrativas literárias, né, no lugar das narrativas históricas, como aquilo que elas manifestamente são: ficções verbais cujos conteúdos são tanto inventados quanto descobertos, e cujas formas têm mais em comum com seus equivalentes na história do que com seus antepassados nas ciências. Porque a gente vai trabalhar essas 4 obras literárias como um artefato histórico, como um componente que ajuda a ler o período histórico com os certos aspectos que eu escolhi para trabalhar. Vou trabalhar também com outro fragmento do White, que diz o seguinte: a evasão das implicações da natureza fictícia da narrativa histórica decorre, em parte, da utilidade do conceito de história para a definição de outros tipos de discurso. Pode-se comparar a história à ciência pela sua falta de rigor conceitual e por seu malogro em criar os tipos de leis universais que as ciências, caracteristicamente, procuram criar. De modo semelhante, pode-se comparar a história à literatura, em razão do seu interesse mais no real do que no possível, o que é, supostamente, o objeto da representação das obras literárias. Dessa forma, numa longa e ilustre tradição crítica que tentou determinar o que é real e o que é imaginado, no romance, a história serviu como um tipo de arquétipo do polo realista das representações. Então, a gente vai ter aqui, né, das duas escritoras, no caso da Carolina Maria de Jesus, ela nasce aqui no Alto Paranaíba, né, na região de Sacramento, filha bastarda, ela não conhece o pai, e ela vai estudar só até o 2º ano do primário, só para ser rápida aqui, filha de uma ex-escrava. O sobrenome dela, né, Carolina Maria de Jesus, o de Jesus é realmente uma ausência paterna, e no caso dela, o que a gente percebe nas duas obras que a gente analisa é que a senzala física ficou para trás, porém a senzala ideológica que a separa dos brancos se mantém. Tanto é que nenhuma dessas duas obras dela, nem Quarto de Despejo, nem Diário de Bitita, a palavra senzala aparece, né? A gente faz um estudo do vocabulário das duas escritoras. Então, Carolina, embora ela esteja livre num país do pós-abolição, ela se apresenta como deserdada de direitos, de cidadania, sofrendo com a falta de acesso às condições mínimas de sobrevivência, o que faz o diário dela, tanto o Diário de Bitita quanto também o Quarto de Despejo, ser uma sequência de repetições de necessidades de uma mulher no final do século, na metade do século XIX. Né? As repetições dela são de café, tocinho, gordura, pão, sabão, osso,
né? Tudo isso que compõe o básico de uma pessoa, que é a alimentação. A gente não vê a palavra remédio, a palavra salada aparece 2 vezes, tomate 4 ou 5 vezes só, é arroz, feijão que aparece em número maior, e esses componentes básicos do cotidiano da comida. Por exemplo, não parece papel higiênico uma única vez. Papel aparece com papel, que é a mercadoria que ela usa para vender no cotidiano e sustentar a família. Então, nesse caso, ela continua numa situação diaspórica, né? Forçada no território que é um território pátrio dela. Ela nasceu aqui, mas a diáspora dela faz com que ela transite por vários lugares, o que dá a ela também uma certa autonomia na escrita, como a gente vai ver aqui, né? Já em Úrsula, o que a gente vai perceber também é que a Úrsula está num outro contexto, né, do século XIX, a obra a Úrsula, né, da Maria Firmina, e a Maria Firmina, na verdade, diferentemente da Carolina, que faz o uso da própria autoria, da própria história, do próprio narrar o cotidiano, como o arcabouço e a matéria com que ela produz o texto dela, em Úrsula vai haver a terceirização da palavra, né? Nós estamos no século XIX, Maria Firmina dos Reis lança esse livro em 1859, com o epíteto apenas de uma maranhense, ela não se identifica, e ali nós vamos ter a terceirização da voz feminina por meio, né? Primeiro, porque quem narra a escrava é uma mulher branca, a escrava é um conto mise-en-scène, porque começa num discurso entre pessoas brancas, numa reunião, em que eles falam da posição do negro, e aí uma senhora resolve contar uma história que ela viveu, e é a escrava o conto. Então, é uma história mise-en-scène, quer dizer, ela retira de várias histórias de mulheres escravas aquela mise-en-scène por meio de uma mulher branca, abolicionista, com poder, inclusive, para comprar os escravos e, se quisesse, até libertá-los. Agora, já em Úrsula, o que a gente vai ter é que nós temos 2 histórias, né? Uma história que é contada, que é a história do ponto de vista dos brancos, nós temos uma narradora onisciente ali contando aquela história, e junto com essa história nós temos outros narradores, que é a mãe Susana, que narra ali a história dela, ela se lembra da África, quando ela veio para o Brasil, chora essa travessia. O Túlio, que é um escravo que é liberto por Tancredo, que é um jovem branco estudado e tal, também ela é contada um pouco pela própria Úrsula, né, que lança a mão da palavra tanto em defesa da mulher branca e das agruras de uma mulher branca sem posses, sob a tutela de um tio, né, que a quer como esposa, como também nos momentos em que ela dialoga com Túlio e reflete também sobre a escravidão. Então, na obra da Maria Firmina dos Reis, né, dado que é a primeira vez que esse tema abolicionista aparece num romance brasileiro, ele aparece narrado por terceirização da voz feminina. Você observa aí que você tem o Túlio que fala, mas o Túlio só fala, na maioria das vezes, incitado por mãe Susana, que praticamente coloca as palavras na boca dele, e quando ele precisa explicar para o Tancredo qual é a verdadeira condição de um escravo, mesmo agora ele sendo um escravo liberto, né? Ele morre, inclusive, em função de ser um livre acompanhando o Tancredo. A gente vai ver que Carolina Maria de Jesus, ela não tem formação escolar, é só o 2º ano primário mesmo, e uma vivência autodidata, né, que ela estuda e lê, entre o que ela cata para vender, ela também lê, né? Então, é um discurso muito rápido, pequeno, é repetitivo, um vocabulário pobre, muito cheio, às vezes, da mesma palavra ser escrita com formas diferentes, né? Que é o caso, às vezes, que você vê lá, pobreza com S, pobreza com Z, ela não faz uma distinção correta lá na hora da escrita dela, e isso é mantido, né, na edição do livro dela. Então, ela vai denunciar a escravidão, a situação do negro, a partir do discurso que ela tem, e a partir da posição que ela tem, no século XIX, no final do século XIX, já caminhando para o século XX, né? E aí você vai encontrar no texto da Carolina Maria de Jesus uma
apropriação de um discurso que serve para o que ela quer dizer do lugar de onde ela vem, mas que não é o mesmo discurso da Maria Firmina, que é letrada, embora parda, mestiça, também assinando dos reis, que pode ser um indício de que talvez ela não tenha sido devidamente assumida pelos familiares de uma das partes, né? Porque ela é mestiça, então ela não é, é mistura de branco com negro, né? Fica claro isso em algumas biografias dela. Então, o discurso dela é um discurso elevado, com possibilidades estratégicas até de subterfúgios, de buscar subterfúgios para fazer uma denúncia totalmente inapropriada para o tipo de romance que estamos a ver, como é o caso de Úrsula, e também como é o caso do conto. Não é o momento adequado para uma mulher expor esse discurso, e ela expõe por meio de terceiros, mas ela expõe. Então, a história que parece ser uma história dos dramas de brancos, dramas familiares, de famílias burguesas, abastadas, etc. e tal, tem como um pano de fundo ali toda uma narrativa que é dos negros e que vem minando aquela história e que se confunde com a questão do patriarcado ali, né, o tempo inteiro. E nessa narrativa da Úrsula, da Maria Firmina em Úrsula, a gente vai perceber uma marca que aparece na Carolina Maria de Jesus, que é a questão do alcoolismo entre a população negra, história da própria constituição dos grandes engenhos. Né? Você podia torturar um negro até a morte, mas não podia negar a ele o copo de cachaça para que ele dormisse o sono justo. Né? Não podia, era crime, então os alambiques faziam parte das casas grandes como um dos aparatos. Então, você vai ter aí o Antero, no século XIX, né? Como um negro que entrega, inclusive, os seus conterrâneos, né? Por causa de cachaça, e em Carolina Maria de Jesus, nas duas obras, a questão do alcoolismo é muito trabalhada, ela fala muito dos grandes prejuízos dos negros em função do uso de bebidas alcoólicas, né? Inclusive, isso vai ficar muito claro, principalmente em Quarto de Despejo. Quando a gente olha a obra da Maria Firmina dos Reis, a gente vai ver que as temáticas caras para ela, né, tanto no discurso proposto por vozes brancas, né, como no discurso proposto por vozes negras, são o abuso do poder, né, claro, aí presente por causa do patriarcado, a escravidão está presente, né, embora a palavra escravidão pouco apareça no texto, a religiosidade, né, a palavra Deus aparece aí mais de 100 vezes, junto com a palavra Senhor, com letra maiúscula, que é, né, a entidade divina, Deus, né? A palavra abolição como um apelo cristão aparece 2 ou 3 vezes só, né? E aí vem também uma estrutura romântica de exploração de elementos maniqueístas, né? Como é próprio mesmo do romantismo. E é através desse apelo maniqueísta que ela pretende alcançar a benevolência dos brancos para a abolição. E fica muito claro, porque quem dá a alforria para o Túlio é o Tancredo, por causa do reconhecimento da generosidade do Túlio em salvá-lo. Né? Então, a esperança na abolição, a esperança em alguma salvação para os negros, está na esfera ou da mão dos brancos. É por isso que aparece uma narradora de A Escrava, que é branca abolicionista, aparece um Tancredo que indeniza o Túlio para o Túlio comprar a carta de alforria dele, dá um dinheiro para ele, e as amarras que ela consegue fazer são exatamente nesse campo, e o que mostra para a gente também que o conforto de Maria Firmina dos Reis, por ter uma formação escolar, por ter passado um concurso e ser professora, que o texto dela é muito bem organizado, é um texto longo, com uma linguagem castiça, um vocabulário bem preparado, né, que é a condição de ócio de que ela goza, e Carolina Maria de Jesus, por não gozar desse ócio, os textos dela são pequenininhos, repetitivos, vocabulário reduzido, não há aquele aprofundamento temático como Maria Firmina dos Reis faz nos 2 textos, né, mesmo quando a fala de um dos escravos, de Mãe Susana ou do Túlio, que produz reflexões muito profundas, né, no caso da Carolina Maria de
Jesus, não existe essa profundidade, mas na hora em que a gente lê o texto dela, é a gente que sente uma vontade enorme de dar, aprofundar no texto, como se aquelas palavras ali extremamente repetidas fizessem para a gente certas denúncias que a Carolina deixa para que a gente trabalhe depois. A própria favela onde ela vive, favela Canindé, nas margens do Tietê, é um retrato dessa diáspora livre que a Carolina Maria de Jesus tem. Ela é deserdada de espaço definitivo, como todos os escravos no Brasil foram, né? Mas, ao mesmo tempo, ela cria o seu modo de operação de vida ali na favela, do mesmo jeito que ela criou em outros lugares, em Diário de Bitita, e ali é a primeira vez que ela aparece com uma casa própria, né? Um barraco ali entre os demais barracos, e ela vai mostrar a marginalização ali ao redor dela, como o modo de operação da vida dela naquele cotidiano. Então, em Diário de Bitita, que vai lidar mais com uma questão de política, miséria e fome, enquanto no Maria Firmina dos Reis, a lida maior é com a questão abolicionista, na sua base, quer dizer, é a liberdade ainda do corpo, a Carolina Maria de Jesus já está trabalhando num outro nível de liberdade. Então, aí nós vamos ver dela a denúncia do alto consumo de álcool, desrespeito em relação à criança em virtude da autoexposição sexual e a nudez, né, que esses limites se perdem quando a palavra nu ou nudez nem aparece na outra obra, né, as brigas, o abandono pelos pais, violência de vários matizes, exploração pela mendicância, insegurança alimentar, né? Como falar em segurança? A obra da Maria Firmina nem toca nesse assunto, né? A desnutrição, o racismo, o abandono pelo poder público, por exemplo. E o texto dela, né, nessa dinâmica de rapidez e de repetição, é um texto circular, porque todo dia abluí-me, comprei isso, comprei aquilo, saí, catei papel, vendi papel, consegui tantos cruzeiros. Essa ladainha cotidiana, circular, que não rende, ela termina praticamente num ponto muito próximo do ponto de saída, ela já sai com o livro escrito, mas ainda voltando para a favela para dormir, né? Então, a gente vai perceber que são anotações muito rápidas feitas nas horas de folga de uma mulher numa outra situação cujo ócio para a produção literária é negado. Então, ela não tem esse ócio, é na hora em que ela dorme. Em um momento, ela fala assim, que homem gostaria de casar com uma mulher que vai para a cama para ler e escrever? Homem nenhum quer uma mulher assim, né? E então, já caminhando aqui para tentar finalizar, né, ela é uma mulher extremamente ocupada, já assumindo toda a despesa da família, o que não acontece com as mulheres no romances, nas obras que eu li, da Maria Firmina dos Reis, né? A Úrsula não é nutriz, a mãe da Úrsula, a gente não sabe de onde ela tira a renda, ela está entrevada, mas ela também não é a nutriz, ela depende da filha, né? A esposa do pai do Tancredo depende do pai do Tancredo, a menina sobrinha que o pai do Tancredo vai desposar também depende do dinheiro do Tancredo. Então, nós temos uma cadeia de mulheres aí completamente amarradas ao patriarcado, e com a Carolina Maria de Jesus a gente vê um matriarcado ensaiado à força. Não é porque ela quer, é a força, ela não tem nem talvez a consciência desse patriarcado que ela ali nos apresenta. Então, das análises, o que a gente vai perceber? Que a convergência de denúncia de injustiça social contra o povo negro e mulheres é forte nas obras das duas. Então, 100 anos depois, as duas se comunicam pelo mesmo viés, claro, com olhares diferentes, situações diferentes, mas fica isso muito claro. A forma velada da Maria Firmina por causa de um contexto, lembra que eu falei que o contexto da obra não é tudo, mas sem ele, talvez a gente não consiga perceber as saliências que pululam diante da leitura, né? E por questões próprias também do tipo de leitor, ela não pode escrever em primeira pessoa aquilo que ela põe na voz da mãe Susana, do Túlio, né? E daquela outra mulher branca que ela coloca como narradora. Né? E na de Carolina já é escancaradamente uma forma autobiográfica. Ela assume essa forma autobiográfica como narradora, autora, personagem, né? Tudo ali concentrado.
nas vozes enunciadoras da Maria Firmina, né, a gente vê essa transposição de que eu já falei, de um discurso que poderia ter sido o discurso da Maria Firmina, mas não é, porque ela está numa posição diferenciada, embora mestiça. Tanto que eu falei, a palavra senzala não aparece, uma série de palavras que teriam a ver com o vocabulário próprio do século XIX, no romance abolicionista, não aparece na obra da Maria Firmina. Não aparece. Né? Escravo, escravidão, essas palavras aparecem, mas senzala, ferros, que aparece muito na obra da Carolina Maria de Jesus como o material que faz o sustento da família, que ela cata ferro. Na obra da Maria Firmina, nem mesmo os escravos estando presos a ferros, a palavra não aparece. Então, assim, meio que camuflado que ela faz a denúncia da situação. Né? Com relação também à questão da podridão, a Maria Firmina é mais incidente em mostrar essa podridão. E a gente vai perceber a podridão na obra da Carolina Maria de Jesus, por meio, inclusive, dos próprios parentes, né, que estruturam um racismo em cima dos parentes que não são mestiços. Na casa dos mulatos, dos mestiços, parentes da Carolina, a Carolina não entra, porque ela é preta. Então, a própria família já fazendo isso. E, como eu já disse, né, para a Carolina Maria de Jesus, Deus não é salvação, aparece 2 vezes, né, em Diário de Bitita, em Quarto de Despejo. E aparece também a questão da velocidade da vida moderna, em contraste com a placidez narrativa da Maria Firmina dos Reis, o que dá um tempo maior de fôlego para que a gente conviva mais tempo com a obra, sem as pancadas que a Carolina dá na gente, assim, a cada dia, dia tal, dia tal, dia tal. Ela dá pauladas cotidianas em contraposição àquele discurso longo e bem edificado, necessário no século XIX. A Carolina são flashes violentos, são pauladas atrás de pauladas o discurso que ela organiza. E aí a gente percebe que a recepção da obra, claro que interfere no modo como essa obra vai ser organizada, consciente ou inconscientemente. Carolina escrevia sabendo que um dia, querendo que um dia virasse escritora, mas isso estava fora do contexto dela. Já Maria Firmina se preparou para isso. Né? Terminou, Tereza? Sim. Bom, Passou. Então, a gente, só para fechar, para não ficar no vácuo, a gente trabalhou aqui também a questão da resistência política por meio de como elas desconstroem o falocentrismo, o etnocentrismo, o eurocentrismo, o imperialismo, a perspectiva judaico-cristã, o racismo estrutural, a historicidade, né, como é que a questão da historicidade permeia toda a obra, e a gente percebe, para finalizar, eu trabalhei com a obra da Carolina Maria de Jesus para alunos que fazem o curso de Geografia, e eu pude tirar para eles um monte de tópicos atualíssimos que eles podem trabalhar na obra dela para o momento contemporâneo. E no da Maria Firmina dos Reis, esses mesmos tópicos não fazem sentido. O que a gente percebe, então? Só para finalizar mesmo, a diáspora a que os negros foram submetidos, ela continua vivíssima até hoje em situações de ocupações irregulares, favelas, margens, e isso nem era um questionamento nas obras da Maria Firmina dos Reis. Então, a temporalidade da obra é um fator decisivo para a análise contextual que se pode ser feita com relação a essas obras que parecem que se encontram num momento futuro nas mãos de quem faz literatura comparada. Obrigada e desculpa, tá, pela extensão aí, mas é porque são obras muito densas. Realmente, são obras muito densas, que tem muito que se discutir. Eu trabalho com Maria Firmina dos Reis há uns 6 ou 7 anos. Não consegui chegar. Já trabalhei também com a Carolina, né? A gente trabalha, realmente tem muito que se discutir. E Carolina, é uma linha muito interessante, a linha da crítica da história literária é muito importante, muito interessante a gente trabalhar nessa linha de pesquisa, né?
Gente, eu não sei, mas a última apresentação do dia é de Fábio Salem, não sei, ele está? Parece que não. Eu acho que não está, que seria notas sobre uma mudança de paradigma, ressignificação do conceito literário de formação pelo viés da apropriação cultural a partir de 1970. Como ele não está, nós temos aí duas ausências, né, marcadas hoje, a de Fábio e de Pamela. Então, nós podemos partir já para as considerações sobre as apresentações, né? Eu passo a palavra para vocês, talvez o Evaldo queira falar, mas, enfim. Sim, eu posso falar, Denise? Eu só rapidinho, só depois, porque eu não quero me alongar muito, porque eu tenho outras reuniões daqui a pouco para participar. Eu queria, assim, rapidinho, fazer uma leitura muito rápida do que foi apresentado aqui. Principalmente a Rainha Lear, achei ótimo. Eu não conheço esse texto, mas eu já li sobre esse texto do Roberto Schwarz, e quando ele estava sendo apresentado, eu me lembrei muito de Terra em Transe, né? E achei interessante, se de repente Glauber Rocha estivesse vivo ainda, quem sabe seria o momento para ele fazer um novo filme e apresentar esses desmandos sociais todos, essas discussões muito interessantes, muito, muito apropriada para o momento aí, Cláudio, o seu trabalho. O trabalho da Jaqueline, muito bom, sobre Luandino Vieira. Eu já trabalhei com literatura afro-brasileira, eu gosto muito dos contos do Luandino, e a gente observa, por exemplo, que o Luandino Vieira, nas suas apresentações, ele tem trabalha um pouco aquilo que a gente chama de a vaidade, a miséria, por exemplo, né, na Bobochiche, que é uma contadora de história e catadora de lixo, né? E o filho, o neto, neto, né? Ele é um folgado, né? Vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, esses textos, eles apresentam todos os textos dos contos, que são muitos contos, né? Como Jaqueline mesma já apresentou aí para a gente. O tema que você escolheu, Se Não Escrevo, Não Luto pela Libertação, é muito bom, é a literatura como testemunho ou também como uma arma, né, de combate aos desmandos, à desgraça, à pobreza, à prisão, que é o caso do Luandino, e pensando no caso de Angola, né, da libertação, né, dos países africanos dominados pelos portugueses, e foi bem tardiamente, né, em relação ao Brasil. Então, a gente tem muito sofrido, né, a gente sabe que foi muito sofrido isso tudo. Quem lê a literatura, quem estuda a literatura africana, né, os países de língua portuguesa da África, conhece bem ou esse drama, essa situação traumática porque passou o povo africano durante a luta pela libertação, né? Então, aí nós temos as vozes femininas, que é uma maravilha, eu vou deixar até para a própria Leni falar, porque eu gosto demais de Maria Firmina e de Carolina Maria de Jesus. Eu sempre quero colocar Maria antes da Carolina, né? Mas é Carolina Maria de Jesus e Maria Firmina dos Reis. São duas leituras muito importantes para que se entenda que, mesmo com esse espaço histórico, né, de 100 anos aí, as condições não mudaram muito. E se a gente as condições de vida, de miséria, de pobreza, de exclusão social que principalmente as pessoas
pobres, né, que vivem nas periferias dos grandes centros passam, não mudou muito, né? A gente percebe que essas pauladas que a Maria Firmina, né, dá na gente com essa repetição do diário, o diário repetitivo, todo dia, lembra aquela música, todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Parece que há uma repetição, e essa repetição não tem perspectiva de mudança, porque ela não tem perspectiva, né? Não tem perspectiva. Às vezes, lendo Carolina, eu fico pensando, Carolina Maria de Jesus, será se ela pensava que estava fazendo literatura quando ela escrevia esses diários? Porque ela foi descoberta, né? Então, assim, a gente fica pensando, será se não era só uma forma de desabafo que ela utilizava para desabafar mesmo, o que eu fiz hoje? É como se não valesse a pena todo o meu sacrifício, todo dia eu faço tudo sempre igual, né? Aí a vida não muda, né? Então, mas aí vamos abrir vou deixar o Evaldo falar. Parabéns para todas as comunicações, foram ótimas. Evaldo. Eu gostaria de pegar o gancho, Tereza, no final da sua fala, em relação, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, né? Porque, na verdade, se a gente analisar o que ela achava do que ela escrevia, se era literatura ou se não era, eu nem sei se essa questão ela se colocava. Mas fato é que a gente percebe claramente em Quarto de Despejo, em alguns pontos, um reconhecimento, uma consciência de que a linguagem, de que a escrita tem poder, né? Carolina demonstra isso em relação, inclusive, ao meio no qual ela vivia. Quando ela dizia, cuidado que eu vou escrever sobre isso, não faça isso que eu vou escrever. Então, ela tinha uma consciência do poder da escrita e que, por si só, já valia a pena escrever, né? Ou seja, o que eu escrevo aqui tem uma função, né? E, no fundo, a gente vê o desejo dela também, ao longo de Quarto de Despejo, um desejo de publicar, de uma forma ou de outra, mas de vir à luz, como aqueles dados à luz foram, em que ela lia nos papéis que catava pelas ruas, no entorno da favela do Canindé. A Leni comentou uma coisa interessante. Pode só fechar aqui eu queria fazer um anexo aí à sua fala, só para enriquecer. A palavra livro em Quarto de Despejo aparece 22 vezes, a palavra ler com leitura 31, e a palavra escrever, escrevo e escrevi 50, 75, 80 e 90, 96 vezes, enquanto só metalinguisticamente em Úrsula aparece a palavra livro uma vez, e de escrever aparece a palavra carta. Pode continuar. Ou seja, Maria Firmina não tinha uma necessidade de colocar esse vocabulário, porque isso já era dado a ela. Entrando no Direito à Literatura de Antônio Cândido, ela já fala de um lugar em que ela tem acesso a isso. Não é o caso de Carolina Maria de Jesus, que não tem acesso e que valoriza isso, na minha opinião. E, assim, estou tirando essa minha cabeça, eu já acompanhei tese de doutorado que discute essa questão em Carolina Maria de Jesus. E a Leni fez um comentário que eu achei interessante sobre a narrativa repetitiva, redundante, cíclica, né, ou ela faz sempre tudo igual, de Carolina, mas aí e ela fez um comentário sobre isso, demandar da leitura, da recepção, uma maior atenção a essa simplicidade, que, na verdade, traz consigo toda uma densidade, né? E a gente, quando entra na retórica romântica, a gente consegue perceber as artimanhas da linguagem com mais tranquilidade na Maria Firmina dos Reis, do que, por exemplo, numa semi-analfabeta, entre aspas, que nos dá uma simplicidade, mas ali há muito que se cavucar, para usar a expressão de uma apresentadora de ontem, né? Eu gostaria de voltar à fala do Cláudio e pensar o seguinte, aí depois eu jogo a bola para a Jaqueline e fecho a minha fala. Com relação ao título da peça, eu, infelizmente, só conheço textos críticos, teóricos do Schwartz, eu não conheço especificamente essa peça teatral, e você comentou que não discutiu o teatro em si, mas você falou muito bem do texto, né, sem comentários, sua análise é perfeita, mas o título, Rainha Lear, para além de uma aproximação com a peça de Shakespeare, em termos de título, né, esse Lear não demanda mais de nós uma certa leitura?
Por que Lira? Simplesmente um jogo com o nome lá da personagem shakespeariana? Ou não tem algo a mais, né, esse termo Lira aí? É uma questão que eu fiquei pensando aqui. E, Jaqueline, em momento algum você comentou, mas com certeza você sabe disso, por isso já é chavão, em termos de Loandino Vieira, né, a estética do Loandino, ele mesmo em entrevista chegou a afirmar, e a gente percebe isso, você cita, inclusive, no Antigamente, na Vida, título que, por si só, já nos remete a Guimarães Rosa, né? E já é muito badalado na crítica, a badalada, a aproximação entre Loandino Vieira e Guimarães Rosa, e ele próprio admite que Guimarães o influenciou muito. Esse sertão linguagem, para usar o termo de Nery Novaes Coelho, quando ela vai falar do Guimarães Rosa, é um sertão linguagem também no Loandino Vieira. E eu vejo muito, no Luanda e outros textos dele, muito essa conexão que estudos já apontam com o nosso Guimarães Rosa, esse experimentar da linguagem, digamos assim. Eu gostaria de ouvir vocês dois com relação ao título, Rainha Lira, com relação a essa aproximação da experimentação da linguagem rosiana. E obrigado pela fala de vocês, viu, gente? Leni, Cláudio e Jaqueline. Estou maravilhado aqui. Cláudio, Jaqueline, fique à vontade para falar. Você perdeu cedo. Eu começo? Viu? Desculpa, eu estava terminando de anotar aqui. Obrigado pelos comentários. Vou começar pelo fim, que está mais fresco. Bom, quando eu vi o título, a primeira coisa que eu pensei foi isso, obviamente. A mesma coisa que você está pensando, Evaldo. Mas quando você lê a peça, eu não achei indício nenhum de que tem alguma relação com o nosso Lira, o homem, né? Infelizmente, eu não encontrei muita coisa. De fato, a rainha Lira é a Dilma. Isso não tem, assim, não tem imagem nem, não se trata de, não tem que interpretar nada. É isso. Essa é o que eu chamei de nível paródico, assim. Tem o coiso, tem o rei, que no caso seria o pai da rainha, né? Que está preso e que no fim da peça ele é solto. Enfim, todas as personagens são muito claras quem é quem, assim. E quem seria mais o Lira real está mais perto, talvez, das personagens que representam a elite brasileira, que eu mencionei o Alves, os conselheiros, os doutores que aparecem, e que esses, sim, são do Poder Executivo. Eu não interpretei demais o título. Eu acho que daria para tirar mais, isso com certeza. Eu meio que, quando eu vi que a estrutura era emprestada do King Lear, e isso tem a ver com a ideia, com uma coisa meio schwartziana de aquela apropriação levemente avacalhada do cânone do centro, digamos assim, uma versão periférica do centro, que é claramente... a primeira peça ele chama de chanchada, né, apesar dele estar se apropriando do próprio Machado. Então eu acho que tem mais a ver com isso. Por isso que quando eu vi essa questão do título, eu meio que passei para frente, deixei para lá. É possível que dê para tirar mais do que isso de lá, né? Mas eu creio que não seja nesse sentido, de aproximar ou da pessoa real, Lira, ou de alguma coisa a ver com a poesia, não sei, não achei propriamente indícios disso. Pode haver. Eu pensei em Lira com instrumento musical, um concerto musical polifônico, né? Polifônico e assimétrico e com todas as suas contradições. Seria aquele conceito de impeachment, né? Aquele grande conceito de impeachment, prisão de Lula, e aquele cassação de Dilma Rousseff, todas aquela o desconcerto do mundo, na verdade, né? Para pegar um termo. O desconcerto do Brasil, né? Isso, a Lira que mostrou o desconcerto do Brasil, que é a hipocrisia da classe dominante, né? O Cláudio falou muito bem disso aí, né? Esse nível, com certeza, eu acho que seria muito mais próximo, né? Essa ideia de desarmonia, que é uma ideia muito adorniana, que o Schwartz gosta desde sempre, com certeza isso estaria mais próximo, né? Mas como esse é o nome da rainha, pelo jeito, que nunca aparece propriamente na peça, eu acho que não aparece muitas vezes, assim, dentro da peça, o nome Lira não aparece muitas vezes, mas acho que, então, assim, não mudaria muito a interpretação central. Corroboraria, talvez, o que eu disse, eu acho, né, nessa ideia de desconcerto e tudo mais. Mas eu até agradeço o comentário, que eu acho que eu vou pensar mais sobre isso agora. Se eu puder aproveitar que eu já estou com a palavra e fazer 2 comentários muito rápidos sobre as 2 apresentações, eu queria primeiro comentar da Leni, que eu achei
muito interessante. No começo você mencionou o Antônio Cândido, duas partes, digamos assim, do Antônio Cândido que você usaria, e uma delas, que é muito mencionada, é a ideia do contexto, como parte da forma literária, e muitas vezes isso é simplesmente mencionado, mas não aparece de forma nenhuma, assim, é uma coisa meio vazia. Só que você realmente fez, eu acho que você fez muito bem aquela ideia de pentear a obra a contrapelo, assim, de procurar as coisas escondidas, até essa coisa quase estatística, né, de buscar o número de palavras, eu achei muito interessante, porque, de fato, isso é uma análise bem formal, assim, bem estrutural, e você chegou a conclusões, digamos assim, você achou a história, com a função de procurar palavras e números, você acabou encontrando uma dinâmica profunda da história brasileira, né? Essa ideia da repetição do texto também, eu achei isso muito bom. E da apresentação da Jaqueline, eu gostei muito que, no fim, eu tenho a impressão que a sua apresentação subiu muito rápido, assim, no final, e uma frase que também, geralmente, pode ser vazia, que é que você falou no final, que a escrita se torna o lugar da resistência. Isso é uma frase que eu tenho a impressão que a gente ouve mais não do que deveria, mas muitas vezes a gente ouve essa frase e ela não significa muita coisa. Qualquer pessoa que estuda qualquer escritor ou qualquer escritora costuma dizer essa frase, e às vezes a gente pensa, no seu caso, eu achei muito interessante que ficou muito claro, apesar de que você não teve tanto tempo no final para apresentar o material propriamente, ficou muito claro em que sentidos que você quis dizer isso, e eu achei muito plausível quando você falou a frase no final. Digamos assim, que você chegou a essa conclusão e não partiu dela, né? Tanto quando você mostrou uma questão didática, né? Aquela historinha que você mencionou rapidamente, que tem um didatismo ali que é político, né? Ou seja, é uma espécie de resistência ali, a história da galinha e da onça, tanto com a questão do arquivo, né? Que a escrita dele é uma espécie de arquivo também, é uma espécie de arquivo do colonialismo. Então, nesse sentido, ela também é documentalmente resistência, né? Para o futuro ou para o próprio presente, né? Então, eu achei muito bom essa subida e o jeito que você concluiu. Parabéns às duas. Gostei bastante. Eu passo a palavra para quem quiser. Obrigada. Acho que também como o Evaldo mencionou, né, acho que eu vou falar um pouquinho. Bom, eu me atrapalhei, na verdade, porque eu acho que eu peguei muitas citações, muito mais do que daria para eu apresentar, porque eu queria mesmo mostrar, e assim, foi uma escolha talvez ambiciosa, porque eu queria mostrar como isso aparece nos papéis da prisão especificamente, né, que é um livro publicado em 2015, é um livro de memórias, assumidamente, porque tem textos, né, de todo tipo aqui dentro, então, tem coisas que ele copia de outras pessoas e que fica como registro, tem, como eu falei, né, tem contos inteiros em quimbundo que ele copia e que ele está estudando a língua, então a gente lê e fala, bom, como é que eu vou entender o que está aqui, né, teria que traduzir mesmo, então é um material muito vasto. Talvez a apresentação ganhasse um pouco se eu tivesse conseguido fazer uma relação com os textos literários, porque aí fica muito nítido todo esse projeto mesmo do Landino da escrita como resistência. Eu acho que esses sentidos da escrita como resistência assumem formas diferentes. Acho que aqui, nos papéis da prisão, sendo essa recolha documental, é mesmo quase o lugar da sobrevivência dele, né? Ele ali dentro da prisão, inscrevendo, porque isso eu acho um exercício muito bonito que o Landino consegue fazer e que acho que é raro escritores que consigam. Ele, dentro da prisão, naquele contexto terrível, ele inscreve a liberdade. É muito bonito, assim. A minha orientadora falou uma vez, que é a professora Rita Chaves, ela falou, o Landino não capitaliza a cela, né? Porque tem muitos escritores que nunca foram presos e que escrevem sobre a prisão, ou que a prisão é um tema, e a cela e tal, não sei o quê. Isso não aparece aqui, né? Ele busca o que está fora, o tempo todo. E vai fazendo isso de formas que vão ganhando densidade ao longo do tempo, vão ficando cada vez mais complexas e mais interessantes, né? E aí, assim, pensando nas obras literárias, propriamente, isso se dá de outra forma, né? Porque aí, quer dizer, ele já recolheu, né, os textos, já fora da prisão, por exemplo, isso vai se adensando também de outra maneira, mas são dois percursos que eu acho que são diferentes mesmo da resistência dele, que é uma dele entender, bom, eu fui um personagem, vamos dizer assim, dessa história, então eu vou deixar esse registro, ele assume, né, no momento que ele publica esse livro, ele fala, isso aqui não é um livro, são 12 anos da vida de uma pessoa, e ele fala, seria muito fácil eu deixar para isso ser publicado depois de morto, porque aí ninguém assume a responsabilidade, então eu vou publicar, enquanto eu estou aqui, né,
Tanto que no começo ele fala, aqui estou e se publica, né? Ele escolhe publicar enquanto ele pode estar ali para assumir a responsabilidade de publicar. Mas é muito diferente do que ele faz na literatura. E aí isso eu acho interessante, porque ele incentiva os novos escritores, ele faz acordos, etc., mas na estética ele vai ficando cada vez mais radical, assim, né? Tem obras dele que quase chegam ao hermetismo, assim, tem passagens que você fala, nossa, lá vou eu cavocar aqui para entender, né, de onde veio tudo isso. E aí, assim, pelo estudo mais formal que eu fiz, que no mestrado eu estudei um romance que chama Nós do Maculusso, que ele escreveu também na prisão, como ele diz, de um jorro, né, escreveu em uma semana, uma obra super densa, super complexa, desorganizada temporalmente, então é bastante exigente, né, de se ler. E o que eu percebi ali, né, quando eu estudei essa obra no mestrado, foi que ele tenta incorporar a dialética à forma literária. Né? Ele é bem cabeçudo, bem estudioso, ele diz, né, que desde muito jovem ele entendeu o sentimento do que seria dialética, mas no cotidiano, sem ter estudado. Depois é que ele foi entender, né, de fato, assim, foi procurar, e foi ler o Marx, enfim, isso está bem presente, né, na obra dele. Mas ele diz, então, que desde o início ele tinha esse sentimento de entender as coisas são e não são ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, formalmente, isso aparece muito nas obras e cada vez mais, né, de forma cada vez mais complexa. Isso seria interessante de mostrar, porque aí é um outro tipo de resistência e que, inclusive, é essa resistência à leitura, porque é muito, realmente, assim, é um exercício a gente se apropriar, né. Nesse sentido, acho que talvez as pessoas gostem muito de aproximar ele ao Guimarães Rosa, né. A parte anedótica, vamos dizer assim, eu não tenho como provar isso, mas do que eu conheço, da documentação das entrevistas, etc., quando ele tem o primeiro contato com o Guimarães Rosa, o então amigo e advogado dele na época leva para ele o Sagarana, ele leva na prisão, aí, até então, ele fica bastante tempo preso só com a Bíblia, né, ele não podia ter outro livro. E aí o advogado leva o Sagarana, os censores olham e falam, não, ninguém entende isso aqui, pode deixar, ele não vai ler essa porcaria, né, deixa entrar o Sagarana, mas ele já estava no processo de criação da sua linguagem literária, então o que ele diz é que o Guimarães Rosa foi um encontro, e para ele foi uma espécie de autorização, quer dizer que então o que eu estou tentando fazer, de misturar a fala na escrita dessa forma, é possível, é viável, já fizeram, né. Só que aí eu penso, e aí também é minha visão, né, de quem gosta muito da obra e procura, né, entender por onde ele tenta caminhar, eu acho que ele vai numa direção muito diferente do Rosa. Acho que o Rosa, ele, né, aquela... Primeiro que ele vai para um lugar do encantamento que eu não vejo no Landino. Eu acho que a tensão no Landino é muito mais... a tensão e a contenção, né? Porque ele é um escritor de elipse, assim, ele escreve cada vez menos, os livros dele vão ficando cada vez menores, né, as obras literárias, esse aqui é um romance, né, vão ficando menorzinhos, ele é muito, é uma obra muito condensada, que eu acho isso muito diferente do Guimarães Rosa. E, por outro lado, é isso, né, o Guimarães Rosa aposta numa espécie, acho, de encantamento, da linguagem, de uma coisa quase que vai para uma espécie de conciliação, ou para um afrouxamento das tensões, assim, que eu acho que o Landino aposta no sentido contrário. Ele vai para a tensão, para o embate, para a contradição, né? Eu acho, nesse sentido, inclusive, a linguagem do Landino muito mais rica do que a do Rosa, muito mais forte, assim, nesse sentido. E aí, eu até peguei, a hora que você estava perguntando, eu me lembrei do João Vence, eu peguei esse, que é um romance, uma novela, enfim, né? De uma personagem, aí é interessante, porque esse dialoga diretamente com Rosa, e assim, a impressão que me dá de leitora, não posso comprovar, tá? Acho que nunca vou poder comprovar isso, mas a minha impressão de leitora é que ele está provocando o Guimarães Rosa aqui, né? Porque o João Vence, ele é um preso comum, não é um preso político, e ele começa a conversar com um letrado que está lá na prisão. Então, é um diálogo, assim, é o Grande Sertão Veredas em segunda pessoa, essa estrutura, só que num texto, né, super conciso, e numa situação, vamos dizer, muito mais radical, porque ele não está no range-rede narrando a sua história, né, a sua vida, como o Riobaldo, ele já passou por tudo aquilo, e agora ele pode narrar, ele está na prisão, ele está e é um livro extremamente violento, né, a personagem, né, o João Vence é uma personagem bastante violenta, que não esconde, né, esse percurso dele, e também, uma coisa que é muito interessante, do que eu conheço,
é o único romance que trata do amor homossexual nos países de língua portuguesa do continente africano, que eu conheço. Não sei se hoje em dia, talvez, porque agora tem uma onda, né, de novas produções de romances, então eu conheço de língua inglesa, de língua francesa. De língua portuguesa é o único que eu conheço, e o livro, ele é, se não me engano, de 66, então, assim, ele foi escrito, não, é depois, desculpa, eu confundi. Só tem um ano de publicação, porque os livros começam a ser publicados depois que ele sai da prisão, né, então a publicação desse é de 79, a primeira edição. Eu não lembro o ano de produção, desculpem. Mas aí, quer dizer, num cenário em que ainda não se falava desse assunto, e é um amor homossexual, não é um amor homossexual que depois se revela que é uma mulher no final, entende? Por mais que essa imagem seja muito bonita no rosa, aqui de fato é um amor homossexual, né, explicitamente assim, num cenário em que isso é uma questão, né, porque nos países africanos, em alguns deles ainda é crime, né, homossexualidade, então isso para sociedades tradicionais é uma afronta, né, então me parece que o projeto dele, tanto estético, né, tanto na construção da linguagem, da sintaxe, de tudo isso que teria que ser mostrado com mais calma, quanto na composição dos enredos e tudo, me parece bastante mais radical do que o Guimarães Rosa, e nesse sentido, e num caminho muito contrário, né, assim. Só para fechar aqui, para não alongar a nossa fala, por questão de tempo que de todo mundo, eu acho que no Rosa as tensões elas não se desfazem, elas permanecem, porém, no plano mais metafísico, existencialista, no caso do Rosa. Exato. E no caso do Lorde Vieira, a questão vai mais para o lado político-social, né? Mas em ambos permanecem as tensões. E concordo plenamente, a linguagem do Rosa ela é muito mais estendida e, portanto, mais barroca, né? E a linguagem do Lorde Vieira é mais minimalista, cada vez mais minimalista, e, portanto, menos barroca. Mas bacana, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Se eu posso também fazer uma pergunta? Dá tempo ainda? Não. Eu ainda vou fazer um comentário, mas pode fazer a pergunta. Ah, tá. Não, é porque, bom, eu gostei muito de ouvir o Cláudio, eu fiquei contente porque eu estava lendo Rainha Lear esses dias, eu não terminei de ler, né, faz pouco tempo que eu recebi o livro, então, né, comprei, demorou um tempão para chegar, enfim, então eu não consegui terminar de ler, e aí foi muito interessante de ouvir, acho que também a vertente teórica que eu busco seguir também é muito semelhante, então foi muito, muito interessante mesmo te ouvir, gostei muito. E aí, assim, a pergunta que eu faria é que, em alguns momentos da fala, você usou o termo linguagem transparente. Aí eu queria saber se você pudesse falar um pouquinho mais, se a gente tiver tempo, sobre o que você entende com essa linguagem transparente, até porque, como você mencionou o Adorno também tem uma coisa de falar que a linguagem nunca é transparente, né? Então, fiquei intrigada, assim, em que sentido você usa esses termos, e, bom, também não vou me estender e deixar a Leni falar também, que ela queria fazer o comentário, então, desculpa, não vou nem, vou só agradecer a sua fala, Leni, não vou nem comentar para você poder falar. Obrigada. Cláudio, você quer responder primeiro? Talvez seja mais rápido, eu acho que é melhor, que é rapidinho a resposta, porque tem menos do que talvez tenha sugerido a grande eloquência do termo, né? Linguagem transparente parece um conceito, mas na verdade não é, não pensei, né, eu não cunhei nada de novo, de diferente aqui, eu não pensei muito na hora de escrever isso, é mais a ideia de que as personagens falam exatamente o que pensam, ou enfim, transparente no sentido de que são sempre honestas, então também, igual eu disse, também a barbárie simplesmente fala a barbárie. Não tem nada de... como se faltasse a camada que a gente chamaria de ideologia, assim, de esconder. É óbvio que não falta, porque é pura ideologia sendo jogada para todo lado, em todas as falas, mas só que explícita, digamos assim. Eu não parei para pensar exatamente nessa questão, mas eu não pensei muito nem no Adorno, nem em algo mais profundo sobre isso. Então, foi um uso talvez meio desleixado do termo, mas é mais um termo jogado do que um conceito. Assim. Eu só posso fazer uma adendo aqui sobre a fala do Cláudio. Eu acho que Cláudio, me corrija se eu estiver errado, Cláudio, eu acho que você fez uma analogia ao momento histórico e, considerando todos os conhecimentos que estão aí na mídia, em todos os lugares, você
você quis dizer que o texto do Roberto Schwartz foi transparente nesse sentido, de apresentar uma crítica social de uma sociedade, né, hipócrita, doente, que ao mesmo tempo nega, mas aceita essas injustiças sociais, né? Eu acho que essa transparência do Cláudio está nesse sentido, né, Cláudio? Eu não sei, pode ser que seja isso. Um pouco também, né? Eu não diria, eu acho que eu mencionei que ele não assume uma voz denuncista em momento nenhum. Assim, não dá para dizer que é uma obra engajada no sentido forte, assim, não é. Pelo contrário, o movimento à esquerda ali é absolutamente contraditório e, na verdade, é difícil de concordar com qualquer coisa que se fala ali. Porque a pessoa que fala uma coisa que a gente concorda, é isso que eu mencionei como desautorização constante. Você concorda com uma fala, e na fala seguinte ela começa a virar de um jeito estranho, e aí na outra já está completamente fora do que você concordaria. Ou seja, ele vai tirando o solo, né, da argumentação devagarzinho. Por isso que eu acho que não é uma literatura engajada no sentido clássico, né? Precisa digamos assim, de uma leitora ou de um leitor crítico também, que lê ativamente. Mas tem essa coisa de transparência no sentido, como eu mencionei, parece um panorama sociológico. A gente sabe quem é quem com clareza, assim, não tem nada muito escondido. Nesse sentido também tem uma certa transparência da fala. Isso eu concordaria. Obrigado pelo comentário de vocês todos. A gente encerra. Obrigada, Cláudio. Eu vou começar pelo Cláudio, né? Eu achei bastante interessante. Parece que essa peça teatral é uma grande parábola. Me pareceu bem aquelas parábolas, né, que dizem por metáforas o que está mais do que claro e evidente, né? E me veio à tona também um conceito que a gente tem lidado muito com ele na política, que é a compliance. O que é compliance? Seria aquele acordo de ajustamento de condutas, por exemplo, do legislativo com o executivo, que tem funções bastante delimitadas, né? Mas que, a partir de um certo momento, né, o legislativo que deveria legislar, vigiar, olhar, corrigir, na verdade, faz um pacto com o executivo e o limite some. Esses desmandos de que você fala, né? A compliance hoje está sendo aplicada como corrupção. Na verdade, não era para isso, era para que as tramitações ficassem mais tranquilas, os diálogos mais tranquilos, mas eles inauguram a corrupção, que aí o executivo manda no legislativo e o executivo não olha mais com técnica as leis que são colocadas, mas o desejo do executivo é que prevalece, quando, na verdade, não poderia haver isso. São espaços distintos. Executivo é executivo, legislativo é legislativo, judiciário é judiciário, devem trabalhar em harmonia, mas sem corrupção, sem essa suposta compliance. E eu acho que você deveria ler um livro que chama O Homem e o Cavalo, é também uma peça teatral, que é do Oswald de Andrade. Existe uma apologia dentro dessa obra que vai te ajudar a pensar essa questão aí que você fica assim, eu não vou chamar de literatura engajada, porque apesar de ser tudo tão claro, tão transparente, tão clarividente, na verdade não houve a manifestação da intencionalidade, que parece que é o que faltou aí nessa questão, né? Inclusive pela falta aí do polo, da polarização maniqueísta, né? Existe o mal e existe o bem, e daí também a questão do diálogo muito profundo com o que a gente está vivendo, que uma coisa é lançada hoje, uma cortina de fumaça, amanhã ela é desmentida, e fica por isso mesmo, né? Como for depois da manhã um novo boato, uma nova cortina de fumaça, e no fundo, na verdade, o que está acontecendo é o que mesmo lá na Maria Firmina dos Reis, né? O drama é um drama branco, mas a orquestra que toca de fundo é o drama da população negra, da escravidão. Existe um drama de fundo aí permeando as relações. No trabalho da Jaqueline, eu não conheço José Luandino profundamente, mas eu gostei muito da forma como ela nos trouxe esse autor, né, fazendo aí um levantamento, inclusive, da condição de produção,
né, que tem tudo a ver com o meu texto, quando a gente trabalha a questão da Carolina Maria de Jesus num posicionamento, numa favela, a condição descrita dela com a da Maria Firmina dos Reis aí, num outro momento, numa outra posição, e é um outro tipo de texto, embora as duas se comuniquem profundamente. E a gente vê que Carolina Maria de Jesus, né, o Quarto de Despejo, com aí 50 anos, 56 anos, depois ele hoje serviria para fazer a mesma narrativa por uma outra mulher negra, numa dessas beiradas de favela, só que ele pingaria sangue, o que, na verdade, o romance da Carolina ainda não pinga sangue, né? Ainda não é escrito com sangue, mas ele é a materialização dessa possibilidade nas ocupações irregulares e, é claro, aquela favela vai ser destruída, mas nós hoje temos uma alta favelização no Brasil e resultado exatamente desse descuido total que Carolina mostra nas marginais do Tietê e agora, né, menos de um século depois, a gente está vivendo as mesmas questões, né? Gostei demais do trabalho da Jaqueline. E só para completar aqui, porque fizeram alguns comentários com relação o meu estudo aqui, eu fico muito agradecida pela análise cuidadosa de todos que fizeram aí a respeito do meu trabalho, e ficou algo que eu não comentei na hora, e que eu gostaria de comentar, que é a questão de, nas duas obras, haver a manutenção de um imperialismo aí, muito alicerçado na questão capitalista, né? E que é hoje ainda esse mesmo sistema que a gente está vivendo, a partir do momento em que, né, se lança a mão, nós hoje comentamos hoje de manhã, se lança a mão de um superávit que a gente tem, cria uma falsa calamidade pública negada quando estávamos na crise da pandemia, cria uma calamidade pública agora para liberar, para realizar uma PEC de bondades, que é um sorvete em pleno sol que vai derreter agora em dezembro mesmo. Né? Hoje de manhã eu até manifestei o meu desejo que nós tenhamos eleição todo segundo semestre no Brasil, porque assim nós teríamos só 6 meses de abandono total, que é o que a Carolina denuncia. E ela denuncia na seguinte condição, quando a gente pensa esse imperialismo, né? O quarto de despejo, né, da obra da Carolina é a representação da permanência do imperialismo materializado pelo capitalismo, né, pelas constâncias remissões a dinheiro, a vendi, comprei, catei, né, e mostra aí a questão do consumismo, em que os despejados, né, ela está num quarto de despejo, então ela é uma despejada com todos que estão lá, né, vivem de sobras e lixos, ela é uma catadora, tanto do que comer, né, que ela cata comida, e relata até uma pessoa que morre porque come uma comida mal cozida e contaminada de bactérias, né? Um rapazinho novo que ela conta. Então, nós vamos ver aí os despejados que vivem de sobras e lixos, que catam e retransformam, né? Ou em capital, que é o caso dela, que eu vendi, recebi tantos e comprei isso, comprei aquilo outro para o cotidiano dela, ou então em produto de consumo imediato. Tanto é que quando ela não pode transformar isso em consumo imediato, há uma perda. Ela lamenta porque um supermercado jogou muito queijo no Rio Tietê, e ela fala assim, fiquei com inveja dos peixes porque eles vão comer queijo, e eu não como queijo. Essa palavra aparece, queijo só aparece 2 vezes em quarto de despejo, que é nesse momento em que o queijo é jogado para os peixes, porque está estragado, eles não podem comer. E a questão da criolina jogada no balde de descarte de alimentos, justamente para que os negros, a população, né, da favela em geral. Então, esse capital ainda é aproveitado ao extremo pela miséria, que é o papel, o ferro, né, o que ela cata para revender, né, fazendo aí, de uma certa forma, a nutrição do capitalismo ao extremo. Na verdade, o que a gente vê ali é que o sangue de cada um daqueles nutre o capitalismo, né? A partir do momento que eles se alimentam também de coisas catadas no lixo. Eu gostei demais dos trabalhos de hoje, né? Esse etnocentrismo também que aparece nas duas obras, e que é quebrado quando a Maria Firmina tem a caridade de dar a voz
para mulheres, né? A maioria das vozes mais gritantes na obra dela são vozes femininas, né? A começar até pela voz dela como narradora das obras, né? E uma outra questão que não deu tempo de falar é que o racismo estrutural, na obra da Maria Firmina dos Reis, ele não existe. A palavra racismo nem aparece exatamente com essa configuração. Mas, na obra da Carolina Maria de Jesus, embora não apareça nenhuma vez nada com relação a isso, o racismo está presente do início ao fim nas duas obras com que a gente trabalhou. E aí a gente fecha, né, com o Hayden White, né, de que o texto literário é um artefato histórico. Desde que a gente consiga conceitos adequados para adequar esse texto literário a uma perspectiva de análise histórica. Por isso que a obra da Carolina Maria de Jesus, para quem faz história, dá pesquisas espetaculares, para quem faz geografia, dá pesquisas espetaculares, para quem faz sociologia, é porque ela é uma obra extremamente transdisciplinar. E o romance da Úrsula, pela contenção romântica, não consegue alcançar tanta transdisciplinaridade, mas também ele sua por todos os poros, né, justamente onde não deveria suar, que é nos bastidores, que é o caso tanto do Úrsula, com as narrativas femininas e negras, né, que temos ali, e no da Carolina Maria de Jesus também. Muito obrigada. Joe Jones está ali já alertando para o encerramento. Gente, a tarde foi, assim como a manhã, extremamente produtiva, maravilhosa, as questões apresentadas, as leituras muito boas, e nós vamos encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos, né, de todos vocês, e claro, as belíssimas apresentações, e aguardamos vocês amanhã no nosso último dia de simpósio, né? Nós teremos 9 apresentações amanhã, tá? Tenham todos um bom descanso, eu vou continuar minha jornada por aqui, ainda tenho um TCC para olhar, um trabalho para terminar, para apresentar amanhã. Beijo para vocês. Ok, Tudo de bom. gente, um abraço. Tchau, tchau. Só agradecer Obrigado, mesmo. gente. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Joe Jones.